Inicialmente, a gente vai começar falando sobre um cenário ideal, um cenário que seria propício para a criança poder crescer, que é totalmente oposto ao que a gente viu no artigo. A importância da primeira infância ela é muito grande, é aquela época de 0 a 3 anos. A criança ela tem uma neuroplasticidade cerebral absurda. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ela está receptiva a tudo que o mundo tem a oferecer. Ela tem uma capacidade de aprendizado muito grande, ela vai absorver toda a cultura do ambiente que ela vive, tudo que tá ali, todos os estímulos presentes, ela vai querer saber, ela vai querer aprender tudo. E aí, quando a gente fala sobre o ambiente como fator determinante, é principalmente por conta das coisas que eu falei. Porque o ambiente, ele influencia diretamente em todos os desenvolvimentos que a criança vai passar, físico, cognitivo, psicológico. Então, é muito importante que esse ambiente seja propício e minimamente decente para as crianças sobreviver. Mais pra frente, a gente vai ver com uma maior riqueza de detalhes como que existe uma influência do ambiente e dos cuidadores nessa criança, mas aqui no terceiro ponto, quando eu citei os cuidadores, é pelo fato de que o modo como essa criança é cuidada vai influenciar diretamente na maneira como ela vai lidar com o mundo, como ela vai lidar com a sua autoconfiança, como ela vai lidar com os desafios que o mundo tem. E aí, não é só lá no futuro, até mesmo o comportamento do bebê, ele já diz muito sobre como que essa criança é cuidada, como que as necessidades dela são importantes ou não para os pais, como que existe ali uma presença ou ausência desse cuidador. A teoria do apego seguro de John Bowlby, ela sugere que quando os bebês têm uma figura de cuidado, de confiança, de responsividade, geralmente do pai ou da mãe, eles desenvolvem um apego seguro. Isso significa que eles se sentem seguros e confiáveis na presença daquele cuidador e confiam que as suas necessidades vão ser atendidas. E isso vem da base segura dessa criança, de uns responsáveis que apoiam essas crianças. Um exemplo disso é quando aquele responsável, ou a mãe, sai, a criança sente um incômodo, mas fica feliz com o retorno, dessa mãe ou daquele responsável. Continuando o assunto sobre o ambiente saudável, eu vou falar um pouquinho sobre o período de confiança e desconfiança, que ocorre do nascimento até 1 ano e meio. O Erikson, ele fala que cada idade é baseada num período de crise, ou seja, um processo de adaptação ao novo que vai resultar num eu mais fortalecido ou mais fragilizado. Se esse período for vivenciado num ambiente saudável, há o desenvolvimento da virtude de confiar em si e de confiar nos outros, baseado nos cuidados e na autoconfiança de seus cuidadores. Há também a estruturação do sentimento de confiança e esperança para poder lidar com situações de frustração, E a interiorização da mãe. Nessa fase, nesse período, a gente tem uns sucessos, como a primeira demonstração de confiança social, que é a profundez do sono, boa alimentação, o funcionamento correto do intestino, e a primeira realização social, que é a disposição voluntária em deixar a mãe de lado, sem ter aquele sentimento de ansiedade, de raiva. Caso o bebê cresça num ambiente desfavorável, um ambiente considerado não ideal, irá ocorrer um retraimento dessa criança e, como consequência, a dificuldade de criar laços. Bem, no slide 7 nós temos a pergunta: quem são essas mulheres? Eu gostaria de deixar claro que a gente queria fazer uma pesquisa aqui na comarca de Viçosa, mas infelizmente nós não podemos, porque nós descobrimos que aqui não tem uma unidade prisional feminina, uma flagrante violação aos direitos humanos. É sabido que as mulheres, quando elas são detidas, elas recebem bem menos visita do que os homens. Os companheiros normalmente abandonam. Então, elas recebem mal uma visita da mãe, uma visita da avó, quando recebem. Até mesmo porque as revistas, para elas entrarem, para as visitas entrarem, são revistas extremamente invasivas. Então, a pessoa que pensou isso, possivelmente, é uma pessoa que aos finais de semana vai para a garagem, entra no carro, reclama do preço da gasolina, mas ainda assim vai para Juiz de Fora, vai para Belo Horizonte, e eles acham que a família dessas mulheres, que nós veremos adiante, que a maioria é preta, que a maioria não tem curso superior, que são mulheres pobres, eles acham que elas vão ter a mesma condição.
E a gente sabe que essa decisão, essa questão de deslocar para outra comarca e gastar com transporte, com certeza vai pesar nessa decisão. E essa visita que a presa recebe, ela é de extrema importância, porque além de ser o vínculo dela com o mundo exterior, também, muitas vezes, é essa visita que vai levar para o advogado notícias do que está se passando com essa presa. Eu lembro quando eu advogava na prefeitura, era muito comum as presas visitarem os companheiros e, na segunda, levarem questões como ele está precisando de ir ao médico, e aí eu fazia pedido para o juiz, ou então, muitas vezes, ela achava que eles já tinham cumprido pena. Eu sabia que não tinha cumprido pena, mas eu fazia questão de levar essa mulher ao fórum, pegar o processo, mostrar para ela e falar assim, olha, dia tal que ele vai sair. Então isso já trazia uma tranquilidade para o detento, para ele saber que alguém estava olhando por ele. E essas mulheres não têm isso. Então, é só para deixar registrado. De cara, nós já deparamos com uma grave violação dos direitos humanos aqui na comarca de Viçosa. No slide 7, onde a gente pergunta quem são essas mulheres, a gente pode ver a Jéssica. A Jéssica foi meio que um símbolo nessa luta, porque a Jéssica ela foi presa com o marido dela por tráfico de drogas. E antes da audiência de custódia, que é aquela audiência onde o detento tem o primeiro contato dele com o juiz, aí que o juiz vai decidir primeiro vai verificar se ele sofreu alguma agressão e depois vai decidir se vai colocá-lo em liberdade ou não. Então, antes dessa audiência, ela já entrou em trabalho de parto. O advogado participou dessa audiência e levou o documento do hospital, falou que ela estava tendo uma criança, e ainda assim o juiz optou por mantê-la presa. Então, essa foto aqui, eu acho que o bebê estava com 4 dias, num ambiente imundo. Foi dado para ela um colchão de espuma, como vocês podem ver, e essa foto, de certa forma, rodou, né? O Brasil, as pessoas ficaram muito sensibilizadas, e hoje a Jéssica cumpre pena em prisão domiciliar, como é de direito dela, até mesmo porque ela alega inocência nesse crime de tráfico. E mais adiante nós vamos ver como é fácil prender uma pessoa no tráfico. Então, a gente já começa com a Jéssica ilustrando, né, o que nós vamos tratar aqui adiante. Bem, quando nós vamos tratar dessa questão do encarceramento feminino, é muito importante que a gente trata de interdisciplinariedade. Então, a gente trata com questões como direito penal, criminologia feminina, lei de execução penal, psicologia, mas é muito importante também que a gente abra a nossa cabeça, que a gente abra mão de certos preconceitos, no sentido de conceitos pré-concebidos, para que a gente possa, de fato, entender a realidade dessas mulheres, ou chegar pelo menos perto disso, porque nós nunca vamos saber o que é a dor que elas estão sentindo. A gente não mora no lugar onde elas moram, a gente não sofre a violência diária que elas sofrem, a gente não sofre as injustiças que elas sofrem e a gente não está no sistema prisional, ou grávida ou com uma criança pequena. Então, é muito importante que a gente abra a nossa cabeça para a gente poder entender essa realidade. Então, aqui no slide 8, eu fiz a seguinte pergunta: por que juízes brancos decidem o futuro de mulheres pretas? E eu trouxe o artigo 318 do Código de Processo Penal, porque ele foi alterado pela Lei número 13.257, de março de 2016, que é a Lei do Marco da Primeira Infância. Então, essa lei não foi para proteger a mulher encarcerada. Essa lei foi para proteger a criança, porque eles entendem que o melhor ambiente para a criança estar é perto da mãe. Então, essa lei fala o seguinte: a prisão preventiva imposta à mulher gestante, ou que for mãe, ou responsável por crianças, ou pessoas com deficiência, será substituída por prisão domiciliar, desde que, inciso 1º, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Inciso 2º, não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. Então, essa lei tem 2 incisos. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. O crime de tráfico, que nós veremos até de forma mais detalhada lá na frente, é um crime que é cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. E é o delito onde eles mais prendem essas mulheres. Então,
O crime de tráfico é simplesmente você vender droga para alguém, você oferecer droga para alguém. Isso não implica em violência e grave ameaça. Ah, mas o dono do morro da Boca faz tiroteio. Isso é outro crime. O crime de tráfico em si, ele não tem violência e nem grave ameaça. Eu vou tratar disso mais na frente. Agora, o que eu estou trazendo para vocês é o seguinte, é que a maioria dos juízes estão negando prisão domiciliar para essas mulheres sob o pretexto de que elas não seriam boas mães. Baseado em quê? Em vozes da minha cabeça. Porque eles não estudaram o suficiente para decidir a respeito disso. E eu nem sei se existe estudo para decidir a respeito disso. Eu acho que para avaliar se uma mulher vai ser uma boa mãe ou não, é só vidente. Então, são juízes brancos, que vêm do meio privilegiado, que quando a mulher engravida, ela tem toda uma rede de apoio. Normalmente ela fica com a criança em casa para ele trabalhar, ou se ela sai para trabalhar, ela tem quem fica, ela pode pagar quem fica, e eles não enxergam a realidade dessas mulheres que muitas vezes não tem nem com quem deixar o filho. O filho muitas vezes vai para um abrigo onde ela não vai encontrá-lo nunca mais. Então, isso é um absurdo, isso é uma violação dos direitos humanos. E não existe esse requisito na lei. E o que mais revolta a gente é que quando a mulher tem mais privilégio, igual, por exemplo, uma Adriana Anselmo da vida, que conseguiu prisão domiciliar e tem que conseguir, porque é direito dela, eles concedem. Por quê? Por que a Adriana Anselmo seria uma mãe melhor do que aquela mulher que mora na favela? Porque ela é pobre? Então fica essa pergunta. Esses juízes, eles não vivem a realidade dessas mulheres. Esses juízes não sabem o que é a polícia meter o pé na porta da sua casa sem um mandato judicial. A maioria das vezes que o Estado aparece para essas mulheres é dessa forma, é para violar direitos. O Estado nunca está lá para promover educação, saneamento básico, direitos mínimos que elas têm direito. O Estado só entra lá para violar direitos humanos. E esses juízes, eles vêm de uma realidade completamente diferente. E são esses juízes, normalmente homens, normalmente brancos, normalmente muito novos, que ficaram anos estudando para concurso. Porque a gente sabe que a realidade da pessoa que tenta concurso é uma realidade muito dura, é uma realidade que não tem Natal, é uma realidade que não tem Ano Novo e perde namorado, enfim, tudo bem. Mas a gente tem que entender também que é um privilégio, porque tem alguém que está pagando inscrição de prova, porque tem alguém que está proporcionando que essa pessoa se alimente, porque tem uma pessoa que está pagando passagem de avião, porque tem uma pessoa que está pagando hospedagem no hotel para ele ir lá fazer prova. Dá um duro danado? Dá, mas não deixa de ser um privilégio. E quando esses juízes são aprovados no concurso, eles não são aprovados assim em 50. Eles são aprovados em 5. Então, eles saem daquela realidade de ficar estudando no caixotinho o dia inteiro, um direito do mundo perfeito, onde tudo funciona perfeitamente, onde todo mundo tem acesso à educação, onde a polícia age corretamente, onde todo mundo tem saneamento básico, tem creche, onde os pais assumem a responsabilidade dos filhos. Então, eles saem desse mundo perfeito. E eles saem de lá se achando super-homens, deuses. E são esses juízes que vão decidir o futuro dessas mulheres que vivem numa realidade completamente diferente da realidade deles. Isso aqui também é uma violação de direitos humanos, porque não tem esse requisito na lei. Eles não têm como falar que o crime de tráfico de drogas é cometido com violência ou grave ameaça. E se a lei fala que não cabe um juízo de valor a esse juiz, a obrigação deles é observar os requisitos que estão colocados de forma clara na lei e colocar essa mulher em prisão domiciliar. Muitas vezes é questão nem de prisão domiciliar, é questão de liberdade provisória. Mas essas mulheres ficam dentro de casa, elas ficam monitoradas por tornozeleira eletrônica e elas só querem cuidar dos seus filhos. É só isso que elas pedem. Nós tivemos uma experiência recente e a gente sabe o que é ficar preso dentro de casa e a gente sabe que não é bacana. E ainda assim, eles estão negando
esse direito dessas mulheres, que é um direito que foi concedido pela lei e já foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, mas como são mulheres pretas, como são mulheres pobres, normalmente elas vão ter acesso só à defensoria, que fica sobrecarregada. Normalmente essas queixas não vão chegar no ouvido do defensor público, porque elas não têm quem visite elas. Então a gente costuma ver essa violação de direitos sendo cometida diariamente. E essas mulheres são mulheres invisíveis. São mulheres que ninguém vê, são mulheres que ninguém importa, são mulheres que ninguém escuta, porque são mulheres que não são da realidade da gente. Então, eu continuo perguntando, por que juízes brancos decidem o futuro de mulheres pretas? Bem, aqui no slide 9, eu trago dados do IFOPEM, que é o instituto responsável por fazer esse levantamento do sistema penitenciário, e ele informa o seguinte, que das mulheres encarceradas, 62% são mulheres pretas e 66% são mulheres que ainda não acessaram o ensino médio e 80% são mães. Então, eu pergunto para vocês, será que mulheres pretas e mulheres analfabetas têm uma índole criminosa? Ou a polícia está atuando de forma diferente na periferia e aqui onde mora uma mulher branca e uma mulher universitária? Será que a polícia entra na casa dessas mulheres com mandato? Ou ela chega botando o pé na porta? Será que essa polícia, quando prende essas mulheres, prende com uma prova consistente? Ou prende simples por ouvir dizer, ou às vezes a droga nem está com ela, está dentro da casa dela, ou às vezes a droga foi colocada lá? São questionamentos que a gente tem que falar. Porque na minha casa, a polícia precisa do mandato para entrar. Na minha casa, a polícia precisa de uma consistência para me acusar de algo, porque eu vou cobrar, porque eu posso pagar um advogado. Se eu não quiser advogar em causa própria, eu posso pagar um advogado. E esse advogado vai imediatamente me soltar, como vai fazer com outras mulheres brancas. Mas e quando é uma mulher preta? Ela tem essa coisa de ligar para o defensor? Ela sabe fazer isso? E esse defensor, será que ele vai ter essa prontidão de ir na delegacia, não permitir que essa mulher seja presa? De não permitir esse flagrante ilegal? Então, é o questionamento que a gente tem que fazer, porque a população carcerária feminina está crescendo muito. E a população carcerária masculina também já é uma das maiores do mundo. E aqui eu coloquei uma provocação. O Brasil, ele não é o país da impunidade. O Brasil ele é o país da desigualdade. O Brasil prende muito, mas o Brasil prende mal. E qual que é a consequência disso? É que quando a gente olha para uma pessoa preta na rua, a gente automaticamente já associa essa pessoa como criminosa. Porque isso é colocado na cabeça da gente sem que a gente perceba. Toda vez que a gente liga a televisão, é sempre uma pessoa que está algemada, é sempre uma pessoa que está no camburão. E a gente vai ligando, e como são muito mais pessoas pretas do que pessoas brancas, a gente vai associando a cor preta à pessoa criminosa. Um documentário muito interessante que tem na Netflix e que eu indico para assistir é Emenda 13. Ele se passa na realidade dos Estados Unidos, mas ele tem muito da nossa realidade também. De como eles estão encarcerando pessoas pretas e colocando rótulos nessas pessoas pretas de pessoas criminosas. E muitas vezes essa pessoa vai sair da cadeia com um etiquetamento, né, que a gente chama de teoria do etiquetamento, de criminosa. Essa pessoa cumpriu a pena, qualquer patrão que for puxar a ficha dela vai constar lá, muitas vezes tráfico. E essa pessoa não vai conseguir arrumar um emprego. E aí, muitas vezes, ela realmente tem que entrar para o mundo do crime. Então, isso também é uma reflexão que nós temos que fazer. Bem, aqui no slide 10, eu vou tratar especificamente do crime de tráfico de drogas e vocês vão entender por quê. Eu fiz questão de trazer esse gráfico aqui do IFOPEM, que vocês podem observar como é gritante a diferença dessa mancha roxinha aqui, ó, que são as mulheres presas no tráfico de drogas,
pelas mulheres presas em outros delitos. Lembrando que o crime de tráfico de drogas é cometido sem violência ou grave ameaça. Isso aqui a gente pode observar. Eu fiz questão também de trazer o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que traz os verbos, né, que a pessoa precisa praticar para ser enquadrada no crime de tráfico de drogas. Então, além de haver um grande número de verbos, como vocês podem observar, também tem verbos que são muito vagos. Por exemplo, ter em depósito. Muitas vezes, essas mulheres moram em comunidades, né, onde tudo é partilhado. Às vezes chega um amigo do companheiro dela que está tentando emprego na cidade grande, fica na casa dela, e quando a polícia bate na casa, encontra a droga, ela leva todo mundo. Ela não quer saber de quem é. Então, assim, é muito fácil, fora que muitas vezes, além de ser muito fácil você prender a pessoa com base nessa quantidade de verbos que te dá inúmeras possibilidades de prender uma pessoa por tráfico de drogas, muitas vezes a pessoa é presa porque está com dinheiro trocado. Eles falam que acabou de vender drogas. Por exemplo, eu não sei se foi a mãe ou se foi a avó da ex-primeira-dama que experimentou isso. Ela estava na porta da casa dela, 4 horas da manhã. Ali era tido como um ponto de tráfico de drogas. Agora, como é que a pessoa coloca esse nome em algum... Tipo assim, como é que você classifica? Porque até onde eu sei, traficante não anuncia, né, o ponto. E a polícia pegou essa senhora, parece que ela alegou que tinha perdido o sono, que foi varrer calçada, enfim. Mas até onde eu sei, não pegou droga nenhuma com ela. Mas prendeu no tráfico. Agora, o fato dessa mulher estar presa no tráfico não faz o meu mundo mais seguro. Eu acho que não mudou muito para o mundo de ninguém. Até mesmo porque nós vamos observar que essas mulheres são facilmente substituíveis. Agora, quando a gente pensa na filha ou na neta dela e no cartão corporativo, isso diz respeito a gente. Então, a gente tem que entender o crime, a gente tem que abrir a cabeça para entender o crime de tráfico de drogas como ele é. Para entender, a gente tem que despir de preconceitos para que a gente possa entender esse crime. Eu lembro que uma vez, eu era criança ainda, e as pessoas falam assim, hoje em dia as pessoas usam tela, na minha época reunia todo mundo na sala de televisão. Na verdade, reunia todo mundo na sala de televisão porque não tinha computador, porque não tinha internet, porque não tinha nada disso, muito menos celular. E cada casa tinha uma televisão só. Quem era mais abastardo tinha 2, uma na sala, outra no quarto. Mas normalmente, nesse horário da noite, assim, as famílias se reuniam no sofá para assistir jornal. Os meus pais sentavam no sofá e eu e meu irmão, a gente ficava brincando no chão, mas a gente prestava atenção no que estava falando. Então, eu lembro uma vez que foi noticiado no Jornal Nacional que traficantes estavam injetando drogas em balas e oferecendo para crianças, não é adolescente não, crianças na porta da escola. Imediatamente, a minha mãe ligou para minha tia e falou assim, você viu, liga no Jornal Nacional agora, que estão dando droga para as crianças, que não sei o quê. E aí eu lembro que na época a gente não tinha muita informação, não tinha internet, era uma televisão só, aqui em Viçosa pegava só Globo e TV Alterosa, que hoje é o SBT, muito mal, o dia que estava de boa vontade. Eu achava que droga era um negócio caríssimo, que as pessoas matavam para conseguir droga, que as pessoas se prostituíam. Então eu achava que droga era uma coisa muito cara, na minha cabeça droga era uma coisa muito cara. Aí eu falei para minha mãe assim, mãe, mas se droga é tão caro, por que eles estão colocando na bala para dar para as crianças? A mãe virou e falou assim, para a criança ficar viciada e voltar lá e comprar mais? Ela virou e falou assim, não aceita doce de estranhos. Eu falei assim, mãe, mas eu nem gosto dessa bala. Ela falou assim, nem bala que você gosta, nem bala que você não gosta. Não aceita doce de estranhos. Essa frase deve ser familiar para muita gente. A verdade é que a lição a gente pode levar para a vida assim, não aceitar doce de estranhos, não deixar o copo abandonado na balada, se perdeu a visão do copo por 1 minuto que seja, joga a bebida fora, pega outro copo, mas a gente tem que ver como essas lendas urbanas entram na vida da gente e a gente vai incorporando essas coisas.
olha só o que eles traçaram. Quem é o traficante? O traficante é aquela pessoa perigosíssima que não tem coração, que vai na porta de escola de criança, coloca droga na bala e dá bala para criança. Mas esse traficante é alguém que chega num carro de luxo? É um empresário? É alguém que chega de helicóptero? Não, o traficante é o baleiro. É o cara pretinho que está lá vendendo bala na porta da escola. E é importante ressaltar que nunca ficou provado nada a respeito disso. Isso é uma lenda urbana. Graças a Deus, nenhuma criança foi levada ao hospital intoxicada e também nenhuma bala foi periciada. Não tem nenhum processo formal a esse respeito. É uma lenda urbana. Mas com isso, o que aconteceu? A gente cria na cabeça da gente a figura do traficante como uma pessoa muito perigosa. Como aquela pessoa assim, que tem que ficar na cadeia. Porque é um perigo para a sociedade. A mãe traficante, ela não tem condição de criar os filhos. E as pessoas muitas vezes desconhecem que tem várias hierarquias dentro do próprio tráfico. E muitas vezes até o machismo chega no mundo do tráfico. Quem ocupa posição de poder, quem está lá na boca, quem está disputando tá tendo tiroteio para não deixar o rival pegar o ponto e troca tiro com a polícia, normalmente é um homem. Eles falaram até daquela Bibi perigosa que foi retratada ultimamente numa novela e falaram que foi baseado numa personagem real. E minha professora falou, isso é um desserviço para a sociedade. Porque a Bibi perigosa pode até ter existido, mas ela é uma em 1 milhão. Essas mulheres que estão no tráfico, normalmente, elas estão lá empacotando, elas estão sinalizando para avisar que vem polícia ou que vem alguém da facção rival. Elas estão lá no asfalto oferecendo droga. Tipo assim, elas são a ponta da ponta da ponta da ponta daquela vidraça que leva a pedrada. Elas, quando são presas, facilmente são substituíveis. Então, é muito importante que a gente entenda quem é o traficante. Qual que é o crime de tráfico de drogas? Todo traficante é um Fernandinho Beiramar? Não. E a gente tem que entender também que por ser tão fácil prender no tráfico de drogas, muitas vezes essas mulheres são inocentes. A gente tem que lidar com isso também. Por isso que eu falo, eu sempre tive uma luta para fazer com que as pessoas entendessem a questão do encarcerado, porque na verdade aqui em Viçosa, quando eu atuava, a maioria era de homens, tinha uma cela feminina. Na verdade, assim, eu só tive uma cliente que estava grávida e mesmo assim eu tive que lutar muito para que ela conseguisse fazer um exame pré-natal, que ela não conseguiu, até o dia que eu perdi a paciência e falei para a juíza que se o Estado não tinha condições de oferecer isso para ela, que colocasse ela em liberdade. E o que a polícia fez? Colocou ela para ir a pé para casa. No mesmo dia ela entrou em trabalho de parto. Aí depois disso eu consegui absolver, ela não voltou para a cela mais. Mas assim, o que a gente observa é quando a gente vai tentar conseguir qualquer coisa para preso, ninguém tem boa vontade. Todo mundo fala assim, bandido bom é bandido morto. Não, se fez isso tem que ficar lá. 30 anos é pouco. Como assim só 30 anos? Ninguém quer ficar nem um dia na cadeia. Fala para um devedor de alimentos, manda expedir mandato de prisão para ver se ele não corre para pagar a pensão, ainda que ele tenha que se endividar. Então é importante que a gente derrube esses mitos, que a gente derrube essas crenças, porque é isso que faz com que a gente tenha pré-conceito e que a gente pré-julgue essas pessoas e por isso que elas estão se tornando invisíveis, porque para a gente não interessa, porque traficante tem que ficar aí na cadeia mesmo e a gente não consegue enxergar a realidade dessas mulheres. Aqui no slide 11 eu vou continuar reforçando para vocês como é fácil prender no tráfico. Então, aqui, Débora é o nome fictício, tá? Então, Débora é negra, tem 43 anos, não completou o ensino fundamental e não tem antecedentes criminais. Só o nome que é fictício. Todas essas informações aqui são verdadeiras. Ela pediu para não aparecer, então eles trocaram o nome dela. Então, Débora aposentou-se cedo por causa da sua incapacidade de andar
e sua pensão é a única fonte de sustento da casa onde vive com os filhos e netos na periferia de São Paulo, ou pelo menos que vivia. Em uma tarde de setembro de 2015, Débora brincava com um dos netos quando a polícia entrou sem pedir licença, nem bater na porta, muito menos com mandato. Havia uma denúncia anônima que ela guardava drogas. Eles encontraram 110 gramas de maconha e 44 gramas de cocaína e 15 gramas de crack em uma mochila nos fundos da casa, onde fica aberta para a passagem de pessoas, quer dizer, podia ser qualquer pessoa. Por conta da dificuldade de locomoção, Débora dificilmente teria acesso ao local onde encontraram os entorpecentes. Mesmo assim, ela nunca mais voltou para casa. Estão observando como é fácil prender uma pessoa no tráfico de drogas? Qualquer pessoa teria acesso àquele lugar ali, menos ela. Para ela seria mais difícil que todo mundo. Mas mesmo assim, ninguém quis nem saber. Então tá aqui. Débora aguardou 6 meses na cadeia até a primeira audiência. 6 meses até a primeira audiência, tá? Em um julgamento sem outras evidências de seu envolvimento com o tráfico e com os policiais como únicas testemunhas. Ô, gente, fala pra mim. Vocês acham que um policial vai virar e falar assim: desculpa, Débora, a gente realmente errou, isso aqui é abuso de autoridade, sai da prisão que eu vou ali pro batalhão cumprir a minha pena, porque isso é crime, isso é abuso de autoridade. Ou vocês acham que eles vão justificar a ação dele? Pois existe uma súmula, tá? Que fala que uma pessoa pode ser presa no tráfico unicamente com a palavra do policial. Inclusive, foi essa súmula que prendeu aquele Rafael que foi preso nas manifestações de 2013 com pinho-sol. Posteriormente, também ele sofreu mais uma violência, ele foi preso, afirmaram que ele estava com sinalizador, que o sinalizador não é uma coisa que você põe no bolso. Tinha testemunha, mas ele foi preso unicamente com a palavra dos policiais. Então, essa é a realidade da população preta, pobre e periférica. Bom, vamos continuar, né? Ela foi condenada a 1 ano e 8 meses de prisão, pena mínima para tráfico privilegiado, ou seja, ela não tinha antecedentes criminais, tá? O termo designa que o acusado sem antecedentes criminais nem envolvimento com crime organizado. Hoje, Débora está longe dos filhos, sem cadeira de rodas e com as pernas sangrando de se arrastar na prisão. Lembrando também, cadeia, além de não ser adaptada para mulheres, também não tem acessibilidade para pessoas com deficiência. Aqui no slide 12, eu trago outro caso real para que a gente possa entender a realidade dessas mulheres. Aqui é um caso verdadeiro, nome verdadeiro, tudo verdadeiro. Inclusive, quem quiser conhecer a Raquel Santos Machado, ela está naqueles vídeos, tem uma série de vídeos no YouTube que o título é Melhor Não Prender. E ela aparece num desses vídeos. Então, vamos lá. Raquel Santos Machado é diarista, dona de casa e mãe de 3 filhos. Enquanto os mais velhos brincam, ela amamenta Nicole. Conta que a sua rotina é cuidar das crianças, que não falta a reuniões escolares e que ajuda no dever de casa. Raquel defende que um filho não pode ser criado longe da mãe. E ela tem conhecimento de causa para afirmar isso. Em 2014, o dinheiro não dava para comprar leite e fraldas. Viu no tráfico uma saída, mas foi flagrada com 7 gramas de maconha e 18 gramas de cocaína. Quantidade pequena para um traficante, mas não suficiente para livrá-la da cadeia. Pegou 2 anos. Nota, estava grávida de Nicole. Hoje a Raquel está em casa. Mas a gente vê que muitas vezes essas mulheres periféricas, elas são mães de família, elas estão desempregadas e elas não têm outra saída. Muitas vezes o tráfico é a única saída. E agora a Raquel tem uma ficha criminal, o que vai dificultar para que ela arrume um outro emprego. Quem vai querer dar emprego para o traficante? Ainda que seja para limpar a casa.
Você deixaria uma mulher traficante com ficha na polícia ser babá dos seus filhos? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Bem, aqui no slide 13, eu vou trazer alguns conceitos de criminologia para vocês, para mostrar como a gente prende muito, como a gente prende mal, para mostrar que que o Brasil não é o país da impunidade, e sim o país da desigualdade. O que significa cifra negra? Cifra negra são todos aqueles crimes que não são levados a conhecimento da justiça. Por exemplo, alguém esbarra no seu carro e você fala assim, não vou ter esse aborrecimento. Então, assim, todo mundo conhece pelo menos alguém que já viveu essa situação. Eu mesma já vivi. Eu tive o meu celular furtado numa micareta na véspera do show da Anitta. E eu cheguei até ir na delegacia, a delegacia estava fechada, aí eles falaram para eu ir no dia seguinte, eu falei, eu não vou, eles não vão pegar esse cara, eles não vão devolver meu celular. Então, todo mundo conhece pelo menos alguém que já foi vítima de um crime, que considera um crime pequeno e que não levou esse crime a conhecimento da justiça. Outros crimes também que não são levados a conhecimento da justiça, por exemplo, é crime de estupro. Porque crime de estupro acontece, né, uma coisa que é muito comum na nossa sociedade patriarcal, que é a vítima ser tratada como culpada, né? Quem mandou estar naquele lugar? Quem mandou estar com aquela roupa? E tem mulher que reproduz esse discurso. Enfim, a vítima do crime de estupro, muitas vezes ela vai ser revitimizada na delegacia, porque ela vai passar por um constrangimento, como aconteceu com aquela menina que foi vítima de estupro coletivo, né? E ainda ficou em cárcere privado na mão daqueles traficantes, quer dizer, ela foi atendida por policiais homens, teve as fotos dela expostas na mesa por homens, então ela ficou extremamente constrangida e muitas vezes o simples fato dela contar para o juiz, porque isso é obrigatório, ela tem que explicar, porque para punir a gente precisa de provas. Muitas vezes esse simples fato vai causar nela um sofrimento tão grande que ela prefere não levar a conhecimento da justiça. Enfim, o negócio que fica é o seguinte, existe uma enormidade de crimes que não são levados a conhecimento da justiça. A gente tem uma porcentagem disso? Obviamente que não. Mas, assim, é absurdamente... É um número absurdo de crimes que não são levados a conhecimento da justiça. Então, eu lamento te informar. Você está convivendo com ladrão, você está convivendo com estuprador, você está convivendo com traficante. Então, prender essas mulheres não vai tornar o nosso mundo mais seguro. Outro dado também. Algum tempo atrás, a Veja fez um levantamento e ela chegou à conclusão que 70% dos processos que nem estão na cifra negra, são processos que realmente deram entrada na justiça, não chegam ao final. Muitas vezes porque se perdem na delegacia, se perdem no fórum, demora tempo demais, acontece o que a gente chama de prescrição, e muitas vezes o autor não é encontrado. O autor é aquilo que vocês chamam de criminoso. Eu não gosto dessa expressão e logo eu vou explicar para vocês, é nesse slide mesmo. Outra questão também, que eu acho a face mais cruel do direito, é o que a gente chama de cifra dourada. Cifra dourada são aqueles crimes cometidos por pessoas que têm ou o nível social melhor, ou o nível econômico melhor, ou que têm um poder, né? Então, essas pessoas, elas não são indiciadas. Por exemplo, o caso Robinho. Graças a Deus, desse crime ele foi indiciado. Mas os áudios, você vê, não vai dar nada, não. Outro caso que eu estava comentando também, inclusive num grupo de estudos que eu amo, né? Que para mim é a minha terapia, que é um grupo onde a gente estuda o feminino. Inclusive, a gente estava estudando o livro Complexo de Cinderela. E eu comentei com as meninas que eu estava trazendo esse tema para ser estudado. E aí eu falei com elas do estupro da Mari Ferri. Eu falei assim, eu não vou nem falar no neto do Roberto Marinho, que hoje é pai. Eu não vou nem falar daquele cara que foi absolvido numa audiência super estranha, onde a Mari foi revitimizada, né? Tanto é que tamanho foi o sofrimento dela que ela mudou uma lei. Hoje em dia eles não podem fazer mais isso com uma mulher vítima de estupro numa audiência. E eu falei com as meninas,
Olha só, era um lugar onde só frequentava pessoas do nível do neto do Roberto Marinho. Então, não era um lugar que você entra pagando R$5. Então, tão logo o crime aconteceu, as imagens das câmeras de segurança sumiram. E, para quem não sabe do caso, a Mari estava trabalhando nesse local. Parece que ela era promotora de eventos, enfim, ela era uma pessoa que tinha muita influência na internet. Então, ela estava trabalhando nesse dia, ela estava promovendo esse evento. E ela teve a virgindade dela leiloada. Eles colocaram droga na bebida dela e ela foi estuprada. E não se sabe por quem. E tem gente que ainda desacredita o estupro. Então, eu estava comentando com as meninas, eu falei assim, será que esse juiz ia chegar para o neto do Roberto Marinho, mas ele nem foi mencionado no processo, não vou colocar o neto do Roberto Marinho, recuperou as imagens do circuito interno, coisa que sumiu, eu não sei por que sumiu, e o fato de ter sumido interessa a quem? Mas vamos imaginar que recupere, e vai encontrar uma pessoa que tem um poder aquisitivo, né, que não é o nosso. Então, você imagina o juiz falando para esse cara que ele não pode ficar em casa com o filho porque ele não vai ser um bom pai. Imagina, estuprou, comprou a virgindade da menina no leilão. Quer dizer, eu não quero nem pensar como é que você vai criar seu filho. Se for filha também, é aí que eu não quero pensar mesmo. Vocês conseguem imaginar um juiz falando isso para um cara com esse poder aquisitivo? Aí as meninas fizeram uma observação muito interessante. Elas falaram assim, não, se bobear, o advogado dele viraria para o juiz e diria, não, naquela época ele era moleque, ele era desajuizado, agora ele tem um filho. Olha como a nossa sociedade é machista, como o tratamento é desigual. Quer dizer, o simples fato do cara ter um filho já o torna responsável perante a sociedade, e o que ele fez também não importa, porque é maior de idade, sabe o que está fazendo, mas é considerado moleque. Agora, para a mulher, ela não pode ficar com o filho em casa, porque ela não vai ser uma boa mãe. Então, em suma, a cifra dourada são todos aqueles crimes que não são levados a conhecimento do judiciário, ou seja, porque a polícia não frequenta esses condomínios de luxo, e lá também tem tráfico, e lá também tem estupro. Eu não estou falando só de crime do colarinho branco, eu não estou falando só de lavagem de dinheiro, tem também. E muitas vezes é tão grave quanto, e muitas vezes essa pessoa tem um poder dentro da polícia para que esse processo não ande. Como foi o caso da Maria da Penha, que a intenção do marido dela era fazer com que o processo prescrevesse. E com isso ele usava a influência que ele tinha para adiar o julgamento. E no último julgamento que teve, ele pegou uma pena tão pequena que o crime prescreveu, quer dizer, era não ser punido, até que ela foi na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, isso é muito cruel. Isso mostra o seguinte, que o pobre da periferia é bandido, é marginal, é tudo quanto há, e temos que mantê-lo na cadeia para que a gente fique mais seguro. Agora, quando é o playboyzinho, não, é o moleque. A polícia não vai descobrir, porque a polícia nem vai lá. E para a polícia entrar na casa dele, a polícia precisa de mandato. A forma como a polícia entra na casa dele é uma forma diferente. Muitas vezes o promotor não aceita a denúncia. Muitas vezes o advogado consegue muitas estratégias para tirá-lo. Então, assim, é a face mais cruel do direito penal. E a teoria do etiquetamento, né, que eu cheguei até a tocar nesse assunto anteriormente, nos outros slides, fala o seguinte, a pessoa que recebe uma condenação, aquilo vai para a ficha dela e a sociedade passa a vê-la como bandido. Agora, graças a Deus, nós conseguimos tirar essa questão de maus antecedentes para menores infratores, porque esses meninos eram menores, né? Então eles não podiam receber a pena e eles ficavam com a ficha dele marcada por isso. E era maus antecedentes. Você não vai querer um cara que tem maus antecedentes para ser jardineiro na sua casa. Então, a teoria do etiquetamento vai dificultar ainda mais que essa pessoa consiga um emprego honesto. Então, na verdade, o que a cadeia faz é produzir mais bandidos. A gente fala que a cadeia é uma escola de bandidos.
Então, com esses 3 conceitos, a gente percebe a injustiça que essas mulheres estão sofrendo. Bem, aqui no slide 14, eu vou fazer uma reflexão, que é com a música que eu gosto muito e uma banda que eu gosto muito também. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? Eu dedico essa apresentação a todas as mulheres que lutam pela gente, para que a gente possa estar aqui hoje, para que a gente possa estar falando. A gente sabe que o patriarcado ainda está aí, já foi mais difícil. Eles já tentaram nos prender em casa, eles já tentaram nos prender nos conventos, eles já tentaram nos internar no hospício, eles já nos queimaram na fogueira como bruxas e a gente continua lutando. A gente está muito longe de uma sociedade igualitária. Eu agradeço a todas as mulheres que lutaram para que eu possa votar, para que eu possa estar falando, para que eu possa estar estudando. E para todas as mulheres que continuam lutando, muitas vezes sendo julgadas, muitas vezes sendo massacradas, para que a gente possa andar na rua em paz, para que a gente possa ocupar os espaços públicos sem sermos julgadas, sem sermos agredidas, sem sermos estupradas, sem sermos revitimizadas. A vítima é vítima, a vítima não é culpada, o agressor é o culpado. A vítima não é culpada. A mulher tem direito de ocupar o espaço que ela quiser, com a roupa que ela quiser, quando ela quiser, tanto quanto o homem. Então, eu dedico essa apresentação a todas as mulheres que lutam pela gente. É uma pena que ainda existam mulheres machistas, mas se Deus quiser, a gente ainda vai viver numa sociedade igualitária. A solidão e a obrigatoriedade de passar 24 horas com o bebê sem a possibilidade de interação. Vamos entender um pouquinho agora sobre a hipermaternidade. E antes de entrar mesmo nesse assunto, eu trouxe aqui 2 imagens que mostram, né, as mães presas com os bebês. Aqui do lado nós temos a Rebeca, de 7 meses, que ela não quer colo de estranhos. Em dezembro ela vai deixar a cela e vai ficar com a família da mãe. E do lado de cá a gente tem a Ana Elisa, de 5 meses, que vai ser entregue à avó e que provavelmente vai visitar a mãe nos finais de semana. E para entender um pouquinho melhor sobre a hipermaternidade, eu fui atrás de artigos, né, que tratavam desse assunto. E eu encontrei o artigo da Ana Gabriela Mendes Braga e da Bruna Angotti, que trata exatamente sobre a hipermaternidade no cárcere feminino brasileiro. E dentro disso, é importante pontuar que a obrigatoriedade delas permanecerem com o bebê é uma regra no tempo ali que a criança fica com a mãe. E esse período ele é permeado por um rigor disciplinar muito maior. E também foi interessante que elas pontuaram no artigo que essa condição da mãe estar grávida traz ainda mais punição para aquela mulher presa, porque por mais que ela vai ali ocupar um espaço com condições melhores, porque precisa ter uma estrutura um pouco melhor para o bebê, mas não são todas as prisões que tem, mas nessa que a gente conseguiu ver tanto em artigos quanto em vídeo, essas mulheres elas ficavam em espaços separados. Porém, por mais que tenham condições melhores, essas mulheres elas ficam ainda mais confinadas porque elas não têm liberdade de interagir com outras presas e elas ficam sobre um regime disciplinar mais rígido do que as demais presas. Eu quis trazer o relato de uma mãe para que a gente conseguisse visualizar melhor, o que passa, na mente delas. E vou ler aqui para vocês o relato da Marina, que foi presa no Butantã. Ela diz assim: quando a gente está na rua, tem coisa para fazer, roupa para lavar, comida para fazer. Aqui não tem nada. É 24 horas cuidando do bebê ou vendo coisa inútil na televisão. E ela acrescentou também: cuido dele o tempo todo. Depois que a gente é mãe, não come, engole. Não dorme, cochila. Não toma banho, molha o corpo.
Então, o desejo dessas mulheres de terem um tempo só para elas, de conviver com outras presas, de seguir as atividades normais que elas realizavam antes de ter o bebê, aparece na maioria dos relatos dessas mulheres. É importante também ressaltar que essas mulheres elas se encontram em dupla punição, ou seja, tem a pena que foi imposta para essa mulher, né, juridicamente, por conta do seu crime, só que isso é somado ao enclausuramento ainda maior e mais rígido com essas mulheres, sendo submetidas a essa situação de hipermaternidade. Por esse motivo, existe essa ambiguidade de pensamento, né, entre o desejo de ficar com o bebê e o rigor disciplinar que elas passam naquele espaço. Essas mulheres, elas vivem sob pressão, ou seja, né, como elas mesmas dizem, presa sozinha é mais fácil, porque qualquer coisa que acontece com elas, eles falam que elas vão ter que entregar os filhos. Então, essa pressão que essas mulheres sofrem é muito pesada para elas, somadas ainda à hipermaternidade, de ter que ficar 24 horas com aquele bebê. E qualquer erro delas, né, geram comunicados na unidade. Então, acaba que elas são punidas e são obrigadas a trabalhar para outras presas. Alguns benefícios são tirados dela, como, por exemplo, delas poderem ter o bercinho, né, para o bebê, aí acaba que elas têm que dormir na mesma cama, né, junto com o bebê. Então, elas são punidas dessa maneira. Mas agora eu gostaria de trazer esse olhar mais para a criança do que para a mãe em si. Então, vamos falar um pouquinho sobre a angústia da privação. Então, é entre o 6º e o 9º mês que o bebê ele vai começar a entender que ele e a mãe são pessoas diferentes, né? Não são a mesma pessoa. E essa fase ela vai trazer muito choro toda vez que a mãe vai se afastar. Isso porque para o bebê é como se a mãe simplesmente sumisse e não existisse mais, porque ele não está vendo ela. Como a gente viu nessa disciplina, o bebê ele tem uma fase que ele vai aprender a interiorizar a mãe. Mas aqui nesse momento o bebê está começando a entender que ele e a mãe são pessoas separadas, mas ele ainda não conseguiu trazer a mamãe para o coração, né? E é importante ressaltar aqui que as prisões, né, 58,9% das prisões só permite que o bebê fique com a mãe até os 6 meses de vida, que é justamente o período que o bebê começa a entender que ele e a mãe são pessoas diferentes. Então é uma fase que vai gerar muita angústia e muito sofrimento para essa criança. Podemos ver então que a relação mãe-bebê é muito importante, né? E segundo o Winnicott, a relação entre a mãe e o bebê ela é fundamental para o desenvolvimento emocional saudável dessa criança. E esse afastamento, né, precipitado do apego mãe-bebê ali pode causar uma resposta disruptiva na criança, tendo em vista que a única pessoa que estava cuidando daquela criança, que estava respondendo os sinais, era a própria mãe. Então, para esse bebê que estava ali acostumado a ter a mamãe dele 24 horas, vai ter uma mudança muito brusca de cuidador, tipo assim, do dia para a noite, entendeu? E esse é o maior, assim, problema que eu enxergo, porque se esse bebê estava acostumado ali com a rotina com a mãe, vai vir uma pessoa que nem conhece a rotina desse bebê, vai vir uma pessoa que aquela criança não estava acostumada, e justamente nesse período que a criança percebeu que ele e a mãe são pessoas diferentes. Entrando um pouquinho agora, né, na teoria do apego desenvolvida por John Bowlby, a gente pode ver que a criança ela tem um período crítico que ela vai precisar receber cuidados consistentes de um único cuidador. Ou seja, ela precisa de alguém que seja responsável, né, pelos seus cuidados. E esse período, né, que John Bowlby está falando aqui é entre os 6 meses e os 2 anos de idade. E Bowlby ele defende que quando acontece uma interrupção do vínculo, isso pode levar a danos cognitivos, sociais e emocionais que possivelmente podem ser irreversíveis. E eu até trouxe uma manchete aqui do TJ São Paulo que determina que o bebê fique com a mãe presa até 6 meses de idade, que, mais uma vez, batendo na tecla, é também um período em que essa criança ela vai começar a desenvolver o apego.
É importante, né, ressaltar aqui que o bebê ele sofre as consequências negativas dessa privação, de quando ele é afastado, né, da mãe. E possivelmente essas consequências elas vão se manifestar na pessoa adulta também, como um luto patológico, onde a esperança desaparece e o sentimento de abandono se instala. E é por esse motivo que as crianças de mães presas normalmente desenvolvem um apego inadequado. E como a gente pode ver, né, nos estudos dentro de sala de aula, o padrão de afeto, né, que essa criança desenvolve, ele vai interferir nos próximos relacionamentos que essa criança for desenvolver. Então, por isso essa fase, né, de desenvolvimento do apego seguro, inseguro, ambivalente, é tão importante. E Bowlby ele vai referir que a consequência dessa privação ela pode desencadear em comportamentos agressivos e delinquentes. Então, a grande questão é que essas crianças que tiveram essa privação desse apego, né, das mães, possivelmente elas podem cometer crimes futuramente, elas vão estar suscetíveis a isso. E Kurotsky, ele defende que é comprovadamente produtivo considerar muitos distúrbios psiconeuróticos e da personalidade nos seres humanos como um reflexo de um distúrbio na capacidade para estabelecer vínculos afetivos, em virtude de uma falha no desenvolvimento na infância ou de um transtorno subsequente. E para finalizar, eu gostaria de pontuar que crianças inseguras, elas vão ter a tendência a ver o mundo como imprevisível, ameaçador. Isso vai gerar dificuldades como ansiedade, raiva, agressão, depressão e desorganização mental também. E em casos extremos e geralmente associados com um apego desorganizado precoce dessas crianças, esses comportamentos evoluem para comportamentos criminosos e psicopatológicos. E a história de apego dos pais afeta a criança de várias maneiras. Já que a Marcela falou sobre hipermaternidade, agora eu vou falar sobre hipomaternidade. Hipomaternidade é o rompimento imediato do vínculo sem transição ou período de adaptação entre mãe e bebê. E fica evidenciado que a maternidade ela segue no corpo da presa, mesmo após essa separação. Há inúmeros relatos de pedidos por medicamentos para secar o leite, de febre emocional, desespero ao ouvir o choro de outras crianças, e isso sim evidencia que a maternidade ela segue no corpo e na mente da presa. Nesse outro slide, mostra aqui uma notícia do G1, que está intitulado como bebês são tirados das mães e deixam de mamar aos 6 meses de vida em penitenciários do Pará. A justiça brasileira prevê apenas que a mãe pode ficar com o filho enquanto poder amamentar, entre outras possibilidades de encontro específicos. Mas o vínculo na primeira infância é rompido sem qualquer critério por causa da ausência de legislação a respeito da amamentação, mesmo após os 6 meses de vida. Até quando o recém-nascido pode permanecer junto à mãe, ou seja, até quando a criança vai ter direito de ser amamentada? Kurovsky vai dizer que a característica essencial da vinculação afetiva é que os dois parceiros, mãe e filho, tendem a manter-se próximos um do outro. Quando por qualquer razão se separam, cada um deles procurará o outro, a fim de reatar a proximidade. Qualquer tentativa por parte de terceiros para separá-los encontrará vigorosa resistência. O grupo propõe uma comparação entre a criança no ambiente institucional e a criança no ambiente doméstico. O texto vai dizer que a creche residencial ela não oferece um ambiente satisfatório para bebês, uma vez que é pobre em estímulos que favoreceriam, além do desenvolvimento da neuroplasticidade, um vínculo com seus familiares e, principalmente, o vínculo entre mãe e filho. Nesse caso, encontraram crianças institucionalizadas que encontraram um retardo desenvolvimental nelas, propiciado pelo ambiente empobrecido. Os bebês que mais sofriam depressão em decorrência da institucionalização eram aqueles que tiveram anteriormente um bom relacionamento com sua mãe ou com a figura materna. E é interessante porque, segundo Spitz, ele vai dizer que mesmo que o desenvolvimento de um neném seja sensório-motor, portanto não perceptivo, o autor acredita que as experiências iniciais da criança ficarão registradas. E o fato é, a prisão não foi pensada para o desenvolvimento familiar, muito menos para o desenvolvimento infantil. Mas então o que seria melhor? Pior. De um lado, a privação materna, a ausência, o rompimento do vínculo da mãe,
por outro lado, o encarceramento do bebê junto à mãe. De acordo com o texto que nós usamos como base para esse seminário, as autoras dirão que há pontos negativos e positivos no encarceramento do bebê junto à mãe, mas o estudo defende que a prisão da mãe reconfigura o ambiente de desenvolvimento da criança, necessitando de políticas públicas específicas que deem conta da condição particular desse grupo de crianças. E fica aqui uma reflexão. É possível passar por uma prisão e sair sem marcas e feridas? E segue-se das nossas referências. Obrigada!